Então, boa noite a todos. Vou dar as primeiras palavras. Eu sou a Beth Lopes, eu sou professora visitante agora do PPG-100, e esse é o segundo encontro de uma trilogia montada por um grupo de estudantes, de alunos e colegas, né? É, que, na verdade, eu falo organização, mas eu acho que foi uma curadoria, porque a gente debateu muito para chegar nessas escolhas, né, desses artistas que nós queríamos conhecer e saber como trabalham. Então, nós demos o título para essa trilogia de diálogos sobre existência, resistência e sobrevivência nas práticas de artistas do DF. Então, hoje, nós estamos trazendo a esse encontro a Ala Soube, a Cristiane Sobral e a Glau Soares. Eu vou ler o textinho que a gente resolveu, né, em torno da questão que nós queríamos falar, do que nós queríamos tratar nessa trilogia, nesses diálogos, e, e assim é. Esses encontros são voltados para o diálogo entre corpos, artistas e público, a fim de tomar contato com os diferentes desejos e interesses teatrais performativos, processo de criação e viabilização de suas práticas no campo das artes cênicas e o que potencializa a sua capacidade de ação. Esses debates tornam-se ainda mais necessários no momento histórico e político atual, diante da ascensão do neoliberalismo e do retrocesso conservador, embora o Trump tenha caído, né? E isso tem um enorme significado para a gente. A gente sabe como isso vai ressoar aqui em nossas terras, né? Brasílias. E somado a este momento de crise sanitária e climática infindável, né, interminável, ambas, que restringe o campo de atuação dos artistas, especialmente daqueles, ou das artes, especialmente daquelas que demandam presença e convívio, como essa aqui. Então, para finalizar, mais duas coisinhas que eu gostaria de falar, né? Então, a curadoria desse projetinho, que eu chamo assim, é da Adriana Lodi, do Vitor Hugo Leite e da Alessandra Montanher, que eu supervisiono o pós-doutorado dela na USP, e com esse trio a gente está criando esse projeto que pretendemos que perdure ainda no ano que vem, porque tem sido de uma riqueza, de uma troca excepcional. E aí, nesse sentido, hoje é o dia do Victor Hugo Leite ser o mediador desses diálogos, e eu gostaria de ler para vocês um pouquinho da trajetória dele, né? De quem ele é. Então, o Vitor, o VH, né? É um ator, produtor cultural e professor, conselheiro da região Centro-Oeste na Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a APAN, doutorando no programa de pós-graduação em artes cênicas da UNB, mestre, bacharel e licenciado em artes cênicas na UNB também, pesquisa, direção teatral e artistas negros no audiovisual e no teatro, nos campos da estética, atuação, imagem e representação. Atuou no premiado documentário ficcional A Fronte. É coordenador-geral do ODU, Festival de Arte Negra. Recentemente, recebeu o prêmio FAC Brasília 60 na categoria Teatro. Ô, mundo bom! Que maravilha! Esse VH é sensacional. Bom, queridos, vamos ver então. Hoje na noite anterior, nós tínhamos os poemas da Meimei Bastos, né, que nos embalavam
Hoje, então, eu passo o bastão, né, dos poemas das quebradas para o VH, para que ele dê início a todo esse momento. Tá? Muito obrigada desde já para todo mundo. Boa noite, muito obrigado, Axé, Beth. Queria abraçar e agradecer a presença dessas mulheres maravilhosas, tanto quanto organizadoras desse evento, né, nas parcerias bonitas que a gente tem formado, quanto as nossas convidadas de hoje, dessa noite linda aqui, especial, que eu acho que a gente vai ter muitos aprendizados, né? Escutemos as vozes, as tecnologias ancestrais. Queria pedir bênção, né, para quem veio antes abrindo caminho. Uma delas que eu sempre cito, sempre falo, é Cristiane Sobral. E pedir bênção também e permissão para quem vem depois, colhendo as flores, né, desses caminhos abertos aí pelas nossas ancestrais, mulheres negras, né, que viabilizaram tantos projetos de sustentabilidade, vida e emancipação, nas nossas tradições em trânsito, né, aqui pelas diásporas negras. Então, queria saudar as maravilhosas Glau Soares e Ala Soube também. Vou fazer um momento aqui lendo as mini biografias delas, e logo em seguida a gente vai passar para esse momento de escuta das falas, e após a gente vai ter a abertura de um bate-papo com o público para perguntas, comentários, colocações. Então, eu queria saudar todas, todos, todes aí presentes hoje, nessa noite maravilhosa, e apresentando aqui. Cristiane Sobral é carioca e vive em Brasília, multiartista, é escritora, poeta, atriz e professora de teatro. Bacharel em interpretação e mestre em artes pela Universidade de Brasília, licenciada em teatro. É professora de teatro da Secretaria de Estado de Educação do DF, atualmente lotada na Diretoria de Direitos Humanos e Diversidade da SUBEB. Tem 9 livros publicados, o mais recente, Dona dos Ventos. Dirigiu o grupo de teatro Cabeça Feita por 17 anos. Em 2019, palestrou sobre literatura negra em 9 universidades estadunidenses, inclusive Harvard. Em 2020, criou o selo editorial Aldeia de Palavras e o projeto Curso de Escrita Criativa, com 11 turmas e mais de 150 alunos e 2 publicações, uma antologia de contos, projeto Formação Literária com publicação, e uma de poesia com poetas de São Tomé e Príncipe, projeto Ilha de Palavras, com poemas em português, forró e crioulo. E o Instagram, Cristiane Sobral, artista. Muito bem-vinda, Cristiane. Fazendo desde sempre aí no nosso departamento, né? Abrindo esses caminhos e fazendo rasuras no cânone. Agora com vocês, Glau Soares, que inicia a jornada através de teatro, audiovisual e logo depois produção de projetos como direção, assistente de direção, produtora e preparadora de elenco. Muitos deles com apoio do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do DF, técnica em eventos pelo IFB, faz parte da Associação Feminista Coturno de Vênus e graduanda em licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. Integra o coletivo Elementos Pretos e atua na Faculdade de Ciências da Saúde, da UNB, como produtora cultural e articuladora institucional. Também é massoterapeuta e terapeuta em formação, e é uma pessoa que particularmente tive o prazer de partilhar algumas disciplinas na graduação e muitos papos aí nos corredores do Departamento de Artes Cênicas. Uma pessoa espetacular que precisamos ouvir. Ala Soube, maravilhosa, é artista multidisciplinar, amante de performance e literatura, formada em artes cênicas pela Universidade de Brasília, mestra em artes na linha de poéticas contemporâneas e atualmente é doutoranda em poéticas transversais sob orientação de Maria Beatriz de Medeiros, na mesma instituição. Integrante dos coletivos Corpos Informáticos e Culto das Malditas. Queria saudar também aqui as performances como escrita, escritas como performance de Ala Soube, todas as sabedorias que ela vem
trazendo hoje. Para abrir a nossa noite de hoje, eu queria chamar quem pôde nos permitir, né, nossa existência de tantas pessoas pretas, né, no Departamento de Artes Cênicas, Cristiane Sobral. Seja muito bem-vinda e com muita gratidão é que eu estou aqui nesse lugar hoje, porque, como eu escrevi lá naquele prefácio, é a trajetória da menina que ousou sonhar, né? Então, seja muito bem-vinda, muito grato. Bênção para quem é de bênção. Salve, salve, queridas professoras, queridas participantes da nossa conversa. Salve para os mais jovens também, com muito carinho para todos nessa nossa noite, onde as distâncias estão sendo encurtadas pelos nossos aparelhos eletrônicos, mas nós sabemos que essa tecnologia é uma tecnologia ancestral, posta desde as cavernas, né? Que agora está tendo sua justa posição num momento que parece de retrocesso, mas nós somos tão ancestrais que somos futuristas. Querido VH, meninas todas, que alegria estar aqui com vocês numa segunda-feira, Laroê, Exu é Mojubá, e eu vou fazer um assentamento inicial para falar da minha perspectiva dentro das provocações de processos de criação, de viabilização de práticas no escopo das artes cênicas. Então, eu peço licença para saudar a nossa segunda-feira. Um trechinho do espetáculo Esperando o Zumbi, em minha autoria. Em Marabô, em Mojubá, ao afoxé. Em Marabô, em Mojubá, ao afoxé. Como debo digo em Marabô, em Mojubá, elebare chulano, laroie. Como debo digo em Marabô, em Mojubá, elebare chulano. Para o Pepe tiririlona, Exu tiriri, para o Pepe tiririlona, Exu tiriri. Laroie, laroie, laroie. Laroie, Mojubá, Motumbaxi. Vejam o que eu quero construir aqui nessa noite. Exu, nosso ancestral maior, no campo da comunicação, no campo da sexualidade, no campo da vida, múltiplo das personas, lugar esse onde estamos, no campo das artes cênicas. Tem um dos itãs de Exu que fala do bonezinho vermelho e preto, que em determinados momentos, para causar a confusão que é típica de Exu, ele aparece, ora com seu bonezinho vermelho, ora com seu bonezinho preto. Então, é nessa perspectiva de paradoxos e dualidades que eu vou estabelecer o tecido aqui. Esse período da pandemia, chamado de isolamento social, e quando o texto proposto aqui pelo nosso evento fala de práticas e processos de criação, viabilização de práticas, eu digo que a sabedoria Yoruba vai nos ajudar muitíssimo a entender, ao invés da palavra isolamento, provocar o subtexto recolhimento. E dizer que nesse recolhimento provocado pela pandemia é que nós estamos com a oportunidade de fazer as nossas cabeças para outros processos estéticos no campo das artes cênicas brasileiras. Digo isso porque, neste recolhimento,
não só eu, mas muitos artistas pretos e pretas, e outros, estamos sendo convocados a conversar com pessoas com as quais, embora não estivéssemos no chamado isolamento, nós nunca tínhamos tido a oportunidade de conversar. Isso que o escopo midiático chama de isolamento, vermelho, preto, preto, vermelho, eu coloco nessa perspectiva do dar a conhecer, uma vez que nós temos, dentro desses nossos quartinhos, fazedouros de nascentes, nascedouros e subjetividades, a oportunidade de pensar, refletir, constituir espelhos de dualidade no campo do teatro brasileiro, que é onde o teatro negro está inserido. Nós estávamos o tempo inteiro falando sobre teatro brasileiro, porém, não havíamos sido convocados a falar do teatro negro enquanto partícipe do teatro brasileiro, do teatro nacional. Porque é nesse lugar que os teatros que têm como proposição estética a subjetividade de pretos e pretas se constituem. Constituir um teatro negro, quem disse isso foi Abdir do Nascimento, não é um apartar-se da nacionalidade brasileira. E estar constituindo matrizes de artesania cênica com base nas perspectivas do povo negro é falar, em princípio, da história da humanidade, que começa no continente africano, e falar, quando nos encontramos aqui no nosso território Brasil, da nossa ancestralidade, todos, brancos e negros. Então, entender que esse isolamento, pelo menos da minha perspectiva enquanto criadora, é onde eu já habitava, em certa medida, antes da pandemia. E agora, a sensação que eu tenho com as produções é, hoje mesmo conversava com um aluno sobre isso, que eu tenho apresentado essas perspectivas, como sempre foi o meu desejo, para outros pesquisadores, não apenas no campo dos estudos da negritude, porque nós somos profissionais das artes cênicas. Nós produzimos, criamos no campo do teatro e no campo das artes cênicas. Apresentar, propor, anunciar um teatro negro não nos retira, embora a conversa maior seja de que esse teatro é caracterizado por uma militância em um panfleto que retira as suas representações do campo estético. Vou citar Stuart Hall, que vai falar sobre a negritude enquanto cultura como um campo vastíssimo de semiótica, de significados, onde o negro, despojado de suas raízes, inclusive do ponto de vista territorial, tem aquilo que Stuart Hall chama de canvas, tem o seu próprio corpo, que é esse elemento central também da poética teatral, como espaço de configuração de cores, turbantes, adereços, como o corpo, contação de história de um povo, o corpo guardião de memória. E vou citar o pesquisador Zeca Ligeiro, lá da UFRJ, quando ele fala que as manifestações teatrais negras elas estão centradas nessa tríade, que é a tríade africana, do cantar, rezar e dançar. Nós podemos dizer esse rezar que é anterior ao que nós chamamos de matriz essencial da criação teatral, tragédia grega, enquanto os mitos iorubanos já anunciam esses princípios e trazem elementos estéticos
pré-teatrais, lá nas manifestações aldeotas, comunitárias de povos africanos, e também, se quisermos nacionalizar aqui, indígenas com suas quase 300 línguas. Então, pensar que hoje nós temos essa oportunidade, que muito me alegra, de conversar com vocês sobre os nossos processos de criação, é dizer que nossos processos de criação nunca estiveram tão vivos, tão potentes, ainda que bloqueados no campo da presença, mas aí eu vou chamar Frantz Fanon para dizer que esse campo da presença que anuncia máscaras sempre foi máscara essa, símbolo dialógico no teatro, um lugar desafiante para nós, artistas negros, enquanto poética do blackface, né? E as nossas dificuldades de surgir com as nossas máscaras negras no campo do teatro brasileiro. Ainda que no escopo da representação padrão do teatro brasileiro, atores negros se anunciam, são anunciados, portando máscaras brancas, fazendo alusão a Fanon. Eu tenho 5 minutos, VH? É isso? Não, ainda tem 13 minutos, Cris. Ótimo, porque aí dá tempo ainda de eu ler um trechinho para vocês da dramaturgia e pensar que isso que eu falei no início, que nós somos tão ancestrais que somos futuristas, como esse movimento circular, essa roda, que constitui também o nosso espaço de jogo, o jogo teatral, ela tem processos cíclicos que se localizam nesse momento, nisso que muitas pessoas estão chamando de solidão, distanciamento, dificuldade de convivência, mas estamos aí botando o bonezinho preto, o bonezinho vermelho de novo das contradições, para dizer que é para nós uma grande oportunidade, professora Beth, professoras Rafaela, Adriana, Glau, Ala Soubo e Vitor Hugo Leite, de sentar à roda da Sagrada Família de Jesus Cristo, compartilhar o pão e conversar sobre a nossa atividade teatral comum a todos, porém, muitas vezes não anunciada nos convites que não recebemos para participar de discussões sobre teatro. Eu sou uma mulher forjada no campo do teatro e da literatura. Não tenho carteirinha do movimento negro. Estou em movimento sempre, no sentido de fazer ventar ao nosso redor mudanças de bonezinho preto, bonezinho vermelho, que alcançam Shakespeare, Brecht, Nelson Rodrigues, Audrey Anunciação, Abdias do Nascimento, Solano Trindade, Ubirajara Fidalgo, dizer que tivemos, antes dos anos 40 de Abdias do Nascimento, uma série de artistas se caracterizando como individualidades no campo do teatro brasileiro. Deixou Colatti internacionalmente reconhecido, um dos períodos áureos do teatro brasileiro no contexto do teatro de revista, porque não é trabalhado nas disciplinas de teatro brasileiro, exceto quando nós somos convidados a estar lá e falar sobre o assunto, que também não damos conta, porque é só uma aula, 1 hora, e a gente tem que falar disso tudo, né? Tem que falar de Josephine Baker, tem que falar de Mercedes Batista, que fez no Brasil, pela primeira vez, a codificação do candomblé na dança, parceira de trabalho de Abdias do Nascimento, né? Ter que falar de Mário Guzmão, esse grande referencial de intérprete em Salvador. Ter que falar de Benjamin de Oliveira, esse nosso ícone, não do teatro negro. Eu não estou, senhores e senhoras, anunciando ícones do teatro negro. Eu estou anunciando ícones do teatro nacional, que devem ser abraçados por todos, quaisquer de nós
temos condições de ir a público e falar dessas pessoas que, sobretudo, são ancestrais de todos os presentes. Então, Ruth de Souza, então Zezé Mota, que foi para mim um dos primeiros movimentos de anunciação na tela, quando vi Zezé Mota, aquele corpo negro, nu, com toda a grossura que o eurocentrismo nunca me revelou nas telas da televisão, eu tive um verdadeiro alumbramento de que o teatro poderia ser um lugar diferente, que poderia ser um espaço de ocupação para outros corpos, além das poesias padrão. Embora essas outras poesias sempre tivessem aí, mas o Birajara Fidalgo, por exemplo, deixou, se eu não me engano, 16, 18 peças de teatro inéditas, e muitas pessoas nunca ouviram falar de Birajara Fidalgo. Artista esse que, nos anos 40, viajou por mais de 30 países. Nos anos 40, onde o Brasil tentava fazer prosódia portuguesa. Façamos jus a Procópio Ferreira. Então, é dizer que nossos processos de criação, vamos parar o mundo com a pandemia e vamos finalmente enfiar o machado de Xangô na cabeça para ver se desce a nossa justiça, para ver se desce a nossa justiça. Doa quem doer, o bonezinho vermelho e o preto, causando a confusão necessária para o teatro. O conflito, matriz fundamental das nossas atividades profissionais cotidianas. Que venha o conflito, que venha a dúvida e que venha esse aquilombamento de uma outra humanidade. Esse aquilombamento tão necessário para a sustentabilidade dos nossos mundos, que espero em todos os orixás que possa chegar um mundo para todos, onde caibam todos com suas poéticas múltiplas, porque eu, como uma menina de subúrbio que quis fazer teatro, escolhi fazer teatro porque eu acreditava que era o espaço onde nós poderíamos representar quaisquer papéis, independente de ser negros ou brancos. E eu ainda continuo sonhando com isso, embora muitas vezes a única cor que eu represento para as pessoas é a cor negra. Eu ainda sou a Cristiane, sem protocolo único de negritude, oferecendo complexidades e humanidades, aí já citando Cidinha da Silva, Sueli Carneiro, e desafiando o teatro brasileiro a falar em português. Não é, Vitor Hugo? A falar em português, porque o português, senhoras e senhores, está muito antiquado para a terra brasilis. Então, vou ler um trechinho aqui para terminar, respeitando o tempo que é também, sabemos de sua representação, né? Corpóreo, física. Não podemos pensar no teatro como espaço ritual e não reconhecer as nossas matrizes de assentamento ritualística. Para que chegar em Grécia seja um outro movimento, a partir de um empoderamento aqui familiar, né? Primeiro, para depois partir para o que a gente chama de um escopo geral. Então, vou finalizar o trechinho da personagem Esperax, de Esperando o Zumbi, publicado neste livro que se chama Dramaturgia Negra. Tem 16 dramaturgos negros, é uma publicação da Funarte e é, senhoras e senhores, a primeira publicação do nosso país com dramaturgos negros, pasmem, que saiu em 2019. Foi a primeira vez que, salve aqueles que lutaram, né, para que esse momento chegasse. Voz em off. Então eles disseram à minha mãe por detrás da porta: essa garota não nasceu da sua barriga, não se iluda. Vai crescer, vai virar uma cobra, uma puta. Olha como parece mulher macho. É esquisita, preta. Cuidado, pode até matar a própria mãe.
Esperax. Eu ouvi muito bem as frases ditas por eles, os vizinhos. Cresci, venci aquela gente malvada e me tornei, entre outras coisas, uma cobra, sim, com toda a potência de Oxumaré, o transformador. Aprendi a entender a maravilha de ser cobra e também entendi que ser cobra não era para qualquer uma. Engoli antropofagicamente a vida, o que de bom havia, inclusive tudo de melhor que mamãe deixou com seu imenso amor e um mundo de palavras. Digeri e escrevi. Escrevo e escreverei um universo de narrativas. Eu, a menina estranha e transformista, a transformadora silenciosa das histórias, a cabocla Jurema, a pombagira do fundo do quintal, a Zé pilintrada e cheia de vida, aquela do riso alto e largo, a mulher feliz e do gozo eterno, a fêmea altiva que gosta de viver. Eu tenho mãe, sim, sempre tive. Nos meus perrengues, minha mãe, Dona Maria Navalha, ela risca a faca no chão. Eu tenho pai, sim. Seu Zé Pilintra, não bole com ele, não. Eu tenho tio. Sim. Seu caboclo arranca toco. Ele te quebra no meio. Eu tenho padrinho. Meu tio Ogum. Me dá caminho, que é uma beleza. Eu tenho tudo, gente. Eu tenho tudo. Não me falta nada. Quem me tem é Oxum, Oxóssi, Ançã, Ogum e Oxumaré também. Eu sou muito obediente aos que cuidam de mim. Quem tem orixá tem tudo. Laroie, quero só dizer que no tecido de comunicação dramatúrgico, aqui tem Nelson Rodrigues, tragédia grega com elemento coral, Bertolt Brecht com elementos do distanciamento e teatro negro, claro. Um beijo para todos. Muito obrigada. Saravá, Cris, maravilhosa. Esse percurso, né, que você faz assim com e esse encantamento com as palavras, né, que você tanto diz assim, a palavra com esse poder de encantar e de trazer vários cânticos ancestrais mesmo, né? E esse compromisso que a sua fala evoca, assim, de um compromisso que o teatro brasileiro precisa ter, né, com as artistas, os artistas negros e negras e negres da nossa história, né? É muito forte. Vou chamar agora para conversar com a gente Ala Soube. Tem mil coisas que eu gostaria de falar já dessa sua fala, Cris, mas eu vou deixar essa tecedura entre vocês se dar mesmo. Por enquanto, minhas intervenções poéticas, estéticas são suspiros mesmo, porque eu acho que as falas se alinhavam bastante e no final a gente tem muito o que conversar e é muito forte o que você traz em 20 minutos. Tudo com tempo tem tempo, né? Já se diz no Candomblé Angola. Então, é isso, né? Zara tempo, ala soube, chegue. Ela linda. Oi, tá tudo Olá. certo? Tá sim, tá Desculpa a maravilhoso. demora, eu estava ainda anotando aqui umas coisas da fala da Cris, que é sempre muito, muito gostoso e importante ouvir Cristiane Sobral. É uma honra estar aqui com todo mundo e com o Cris também, uma professora inesquecível na UNB, num curso que eu nem terminei, que foi a licenciatura, infelizmente, mas é uma pessoa que fica, que marca também, né? Bom, por onde começar? Eu vou começar pelo teatro, né? Porque a gente está no PPG 100. Então, eu vou começar pelo teatro. O teatro,
Meu Deus, eu fico muito nervosa, eu fico mais nervosa, Cris, eu ainda não consegui superar a sensação da solidão frente à câmera, assim, não consegui. Bom, ai, não quero deixar a Glau falar antes, eu tô tensa, gente. Minha câmera chega, desligou. Estamos Ligou. juntos aqui. Ligou? Fica tensa não, que eu também tô. Minha careta que travou. Desamada. Travou tudo. Só um momentinho, gente. Voltou, voltou. É que é muito axé, é muita energia. Não cabe no nosso Microsoft Teams, não, o negócio aqui, minha filha. A gira. Espera aí. Vamos aguentar uns minutinhos aí. Foi, amiga. Você escuta a gente? Agora o mic. Foi? Perfeito. Foi. Tamo Bom, então juntos. vamos fingir que eu não falei nada até agora. Boa noite. Ai. Então, gente, um prazer estar aqui nessa mesa com todo mundo que eu sei que está aqui, todo mundo que eu só consigo ler as letrinhas aqui e compartilhar um pouco dessa presença virtual, mas que é real, né? Porque de fato estou aqui com todas as pessoas que me compõem e, enfim. Bom, eu tinha pensado em falar nessa mesa sobre a trajetória e sobre o teatro numa questão expandida mesmo, como o teatro é propiciador e agenciador de várias outras formas de arte, de literatura em vida, né? Bom, eu me formei na UNB, aí no curso de artes cênicas, e fui enveredando para o lugar da performance e da literatura ainda antes de concluir a trajetória nas artes cênicas. Porém, ao trabalhar com literatura a partir desse lugar primeiro de artes cênicas, de dramaturgia, eu fui entendendo as palavras como muito mais do que palavras, né? E depois fui entender isso também em outros lugares que não artes cênicas, mas como no axé, como nas vivências de roda, vivências comunitárias. Então a palavra ela se tornou desde os meus diários de bordo como pedaços meus assim. E o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, eu espero, se meu nervosismo deixar, é esse mix de palavra e corpo, né? Eu tenho trabalhado atualmente muito na metáfora do caderno como corpo e das cicatrizes como as performances. Até porque a gente vive em uma situação que nem todas as pessoas têm letramento, e eu acho que é importante a gente trazer, sim, esse debate para dentro da universidade, falar de outras questões, da oralitura, né, que também já é falado, enfim, pensar que existe um letramento a qual todos estão submetidos e que ele não está preso nesse léxico dado, imposto português, né? Que não passa nem pelo português, como Lélia e Cris agora pontuou, e nem pelas tantas línguas indígenas que foram abolidas do Brasil. Então, pensar nesse léxico que é composto a partir do corpo e dessas poesias que, por não serem decodificadas em alfabeto greco-romano, são muito difíceis de serem compreendidas, né? E exigem da gente, enquanto criadora, enquanto leitora de si mesmo, enquanto leitora de outros corpos que atravessam a nossa existência, esse outro letramento, que é, ao mesmo tempo, um avivamento da gente, né? Porque quando a gente se reconhece em outros corpos, em outras trajetórias, a gente se vive a partir do outro. Bom, então, esse é o primeiro lugar que eu gostaria de somar, que é pensar o corpo como escritura, né? A escritura, ao mesmo tempo, como performance, porque ela também acontece no aqui e agora. Ela não está como, mesmo a universidade, né?
e mesmo os atestados e os lugares onde a escrita deveria ter uma forma... Minha câmera caiu, mas tudo bem, né? Ok. Porque o meu computador fica dando Tá dando bug. para te ouvir, amiga. Eu acho que jazinho volta o vídeo. Perfeito. Peraí que eu me perdi. Você estava na escritura como performance, no aqui e Como agora. performance. Então, o corpo com os poemas, né? E o corpo como caderno. E como eu fui uma pessoa que sempre escrevi muito a partir do lugar de não ter a minha voz dada, então a escrita era um lugar onde eu conseguia me comunicar com outras pessoas. Mesmo que só eu lesse, essas outras pessoas estavam dentro de mim, eram... enfim, já faz parte da criação de personas, de personagem desse mundo do teatro, né? E a escrita nesse lugar de performance, porque a escrita ela acontece no espaço, ela acontece no corpo, né? E ela acontece em relação. E eu fico muito pensando, há um tempo atrás a gente estava muito nesse rolê, performance precisa ter público ou não precisa ter público? E eu fico brincando muito da transposição de performance e texto, né? E aí eu fico pensando, o que é um texto sem a leitura? O que é uma poesia de gaveta? O que é uma desistência de se compartilhar com o mundo, né? E pensando nisso em relação aos nossos corpos, o que é se guardar para um lugar que não inclui o outro, né? Como revisitar as nossas cicatrizes, poemas, e não só aquelas que são visíveis, escolhidas como tatuagens ou do acaso, como acidentes, mas como a gente revisitar e ler com cuidado e com projeção de futuro as nossas marcas que também são invisíveis. E aí eu acho que junto com Maya Angelou a gente pode falar sobre o racismo, como é mesmo colocado no filme que fala sobre a vida dela. Eu colocaria sensação de não pertença, gordofobia e várias opressões institucionalizadas que são atravessadas em nossas vivências. Mas também pensando cicatrizes como poemas, eu não gostaria de parar na história da dor, né? Tem uma autora que me foge o nome agora, que tem um livro que chama Dororidade, e que ela vai falar da união das pessoas por meio dessas marcas invisíveis e por meio da dor. Mas a dor compõe a gente, a dor é ancestral, a dor está no nosso passado, mas ela não é a nossa única projeção de futuro. E eu acho que quando, por exemplo, a Cris traz que existe a primeira coletânea de dramaturgos negros e negras, né? Tipo, quando a gente vê essas primeiras coisas acontecendo, agora na pandemia rolou, tipo, a primeira mostra de cinema indígena na internet, tipo, a gente vai vendo que, tipo, a dor une a gente, mas existe uma coisa muito maior, que é um espectro de futuro que vem de antes da gente e que existe uma sensação de desejar honrar, enquanto criadora mesmo, esse lugar prazeroso também dessas vidas. Porque existe um estereótipo muito, muito pesado, muito babado em cima de só viver a partir da dor, né? E a dor, ela é, ao mesmo tempo, fundante, impulsionadora, eu digo no sentido de, pelo menos em mim, assim, questões mais pontuais com gordofobia, de abrir o verbo mesmo, tipo, gosto muito de uma frase que é verbo solto, corpo leve, assim, né? Então, tipo, soltar o verbo mesmo para aliviar as tensões da garganta, aprender a usar a palavra nesse lugar de corpo, de ser palavra também, de ser voz falada, de conseguir se dar a importância de ser escutada e com isso também lida, né? Acho importante a gente falar isso, já que a gente está num lugar em que a gente tem que escrever, né? A gente tem que grifar a nossa existência no mundo por meio de publicações. Então, é esse lugar de revisitar essas marcas e de entender marcas para além de marcas, para além de desenhos, mas como outros letramentos que são necessários da gente com a gente mesmo, da gente em reconhecimento,
para que assim seja mais possível identificar uma comunidade criadora, né? Estou falando no espectro de artistas, assim, embora eu entenda que essa fala pode se ampliar para muitos outros lugares, terapêuticos, inclusive. Mas é isso, eu fico nesse lugar de pensar a escrita como performance, pensar a necessidade que a gente tem e que é trazida por muitas pessoas. Eu gosto muito de uma fala do Lima Barreto, que ele fala: é preciso destruir o português falado no Brasil, né? É preciso brasileirar a nossa língua. E como as coisas demoram muito para entrar no dicionário e por isso demoram muito para serem reconhecidas, né? E não que elas não existam. E aí eu trago o exemplo da palavra gordofobia, que não é uma palavra que existe, mas é evidente que essa opressão existe, né? E como a gente faz para conseguir falar sobre ela se a palavra nem existe? Então a gente está falando sobre uma sensação, né? Através da arte dessas cicatrizes, eu fui brincando com as dores mesmo, a fim de evocar prazeres, e pensando junto com obras como de Bibi Abigail, de Tatiana Nascimento, a necessidade da gente criar palavras, e não só de se acomodar nas palavras dicionáricas, nem mesmo para fazer tese, mestrado, doutorado, pibic, pibite, qualquer coisa assim. Então, essa necessidade criadora que me foi dada através do corpo mesmo e através da iniciação teatral, como ela escorre para a minha produção hoje literária e para essa necessidade de criar palavras, e não só a necessidade de criar, mas a necessidade de ouvir outras palavras sendo criadas, né? Fico pensando sobre ciclos, onde já estava escrevendo sobre ciclos, pensando sobre ciclos e arte, e cheguei na palavra Finícius, e para mim é como se essa palavra sempre tivesse existido, porque ela existe, né? A nomeação faz isso, a partir do momento que alguém nomeia, aquilo existe. Então, como a gente também ser mais sensível, não só para a hora do, entre aspas, espetáculo, para o resultado da performance, para alguma coisa, e estar permeável ao processo, né? Assim, eu acho que é isso. Eu fico muito nervosa, falo muito rápido. É isso, beijos, Brasil. Ô, amiga, você tem 7 minutos. Se você quiser fazer alguma complementação, alguma coisa a mais, fica à vontade. Amiga, é porque eu fico realmente muito tensa, eu fico, tipo, só um turbilhão de palavras, assim, sabe? Tipo, eu não sei o que falar, acho que eu fiz um mix, assim. Mas tá maravilhoso. Deu para entender tudo. Eu Sim, entendi tudo. Foi Tá lindo, incrível. eu amei, foi ótimo. Foi Eu super acho tranquilo, entender tudinho. agradecida, Rafaela. Eu acho que eu fico mais de jogar essas provocações mesmo, e como eu acho que todo texto e toda coisa necessita da recepção do outro, e eu ainda estou treinando, acho bastante estranho falar, ainda mais com todas as câmeras fechadas, eu vou até fechar a minha. Esse negócio de ficar meio falando nesse espelho que não tem imagem, né, nem sua, nem do outro, é meio estranho para mim. Então eu fico no aguardo mesmo de ouvir a Glau, que também é uma querida, que eu quero muito ouvi-la, e desse momento que a gente possa se ler, se conversar, todo mundo. Acho que as minhas provocações estão lançadas. Perfeito, Alan. Muito grato, muito bom te ouvir. E como você traz miríades de mulheres negras, né? De pensamentos, de questões. E aí, quando você me fala dessa tensão, na verdade, ela se dissolve na minha cabeça, assim, com uma imagem da Grada Quilomba, né? Naquela performance que ela faz com diversos microfones apontados para ela, né? E, ironicamente, essa coisa mesmo de plantation memories, né? Dessa questão do ato de fala, né? Do falar. E aí me chama Bell Hooks, né? Um texto movimentar-se para além da dor, Audre Lorde transformando o silêncio em linguagem e ação.
é muito forte ver esses pensamentos, essas vozes, mulheres negras, como diria Conceição Evaristo, colocadas assim, né, na sua fala. Antes de convidar a Glau para esse, eu vou fazer um intermezzo aqui, ousado. Vou ler uma poesia de Conceição Evaristo, peço a licença poética para isso. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Glau Soares. Yeah. Neta Laia, que a gente começa já com as borboletas tudo na barriga, né? VH, Ala, compartilho com você essa inquietação, né? Esse suor, e acredito que o nosso processo se dá também através disso, né? Do nervoso, do sair de trás da coxia, né? Do som da buzina. Eu estou muito grata pelo presente. VH Afro é meu amigo, companheiro dos corredores. A gente confabulou vários jogos de 7 erros, né, dentro da Universidade de Brasília. Cristiane Sobral, eu tive o prazer de assistir algumas palestras, performance, e aprendi e aprendo muito. É uma presença poética enraizada que reverbera em mim quando diz, né? Então, sou grata também. Muito obrigada pelo presente. E, gente, eu vou começar dizendo que eu quero muito falar da cozinha de casa, sabe? Agradecer também as citações, né? Acho que a gente é feita dessa coxa de retalho aí, dos nossos que vieram, né, afofando o terreiro para a gente chegar um pouquinho melhor. Então, minha gratidão a tudo que transcende. E dizer que é isso, assim, o meu processo de criação e o processo de criação que eu acredito se dá através da cozinha de casa, né? Onde a gente se diz da maneira que quer dizer, né? Entendendo que, como presença, a gente já se intitula uma obra de arte, né? Principalmente o nosso corpo negro em cena, principalmente a forma como a gente tenta florescer dentro dos lugares, dos não lugares, né? Que é assim que eu tento entender esse processo, que não tem como falar de teatro, não tem como falar de performance, não tem como falar do eu artista se eu não falar do meu corpo negro, né? Tá aqui. E concordo muito com quando Cris diz que, para além da negritude, né, ela também é Cristiane Sobral. E é isso, assim, entender que a gente não só presta para falar sobre o tema, a gente presta e a gente pode e deve falar, né? Aí todo mundo pode falar sobre todos os temas. Eu também estou muito nervosa, eu preparei várias coisas para falar, e acredito que vou, entre cada respiro aqui, tentar dizer algumas delas de maneira fluida e leve, né? Entender que o processo, a criação, a resistência dentro desses espaços, né? Campo minado,
se dá a partir do momento que a gente se reconhece, que a gente entende que essa arte tudo pode e que ela tudo fode também, né? É um mantra que eu trago na tentativa de entender que quando eu atuo, eu estou trazendo a minha saúde mental, né? Eu estou trazendo a minha questão estética, a minha questão ética. Eu estou dizendo, né, onde eu posso florescer, onde eu posso enraigar, e os processos artísticos, para mim, né, ele vem do PPP, que é a prática, a poética e a política, né? São esses 3 pontinhos que me faz ferver, transcender e florescer dentro desse campo artístico, né? Tentando entender esse emaranhado. O meu processo é um retrocesso para o colonizador, não para mim, né? Nesse sentido de que você entra dentro de uma universidade com uma faixa etária não, né, não padrão, você entra tentando florescer nesse sentido com seu kit estereotipado, né, que já te colocam aí, já faz a leitura de você nos corredores, de quem é esse corpo que ocupa esse espaço, e a gente entende, mais uma vez, que a universidade ainda, né, apesar do movimento, apesar de tudo que já vem e tem sido conquistado, ela ainda é prematura, né? A gente precisa falar e falar e falar e fazer acontecer dentro, tentar quebrar um pouco a estrutura, nesse sentido de entender que quando se entra na casa grande, a gente precisa sacar o que a gente quer e ser ligeiro, né? Como diz meu professor Laranjeiros, nas nossas rodas e práticas, que inclusive a H estava presente, tem uma música que ele traz, né? Pisa ligeiro, quem não mexe com a formiga não atiça o formigueiro. Então, é isso, assim, se a gente não mexe com a formiga, a gente, né, pouco se conquista. Então, entender que da ponte, né, da ponte para cá, é uma outra realidade. Entender que o porquê que esse processo criativo, artístico, não chega, né? O que é que ainda embarrera, e quando ele chega defasado, e quando ele chega porque a universidade é branca, elitista, né? E aí é isso, vem um monte, faz o seu espetáculo e vai embora, e a gente continua órfão. Então, foi a partir dessas inquietações e de tudo que reverbera dentro do ser que eu sou, né, cheio dessa complexidade de existência, né, eu tento florescer e trazer para os meus, sim, esse é meu objetivo. E aí, dentro disso, emaranhar, né, e criando. Então, hoje existe um projeto, um processo, né, que veio dos que eu sigo aí, do Enegrecer, que foi um movimento muito forte que teve dentro da Universidade de Brasília, e é isso, eles aterraram, afofaram o terreno para me pisar e ter esse momento aqui de fala com vocês. Então, sou muito grata ao meu coletivo Os Elementos Pretos, né, que está aí na labuta, está aí tentando florescer também. Entender que eu fui essa mulher do retrocesso, né? Uma mulher com 30 anos de idade, mãe, sapatona, preta, lésbica, gorda, a caixinha de estereótipo montada e está dentro da universidade, seguindo a estatística, a única da família. Então, entender que é um processo de muita dor, um processo de que você precisa se reciclar e você precisa renascer, né? E é isso, quando gritaram-me negra dentro da universidade, eu tentei não retroceder, então eu não retrocedi. E assim eu quero ir seguindo os passos dos meus, criando mesmo processos e projetos, né? Hoje a gente atua na Escola Parque com várias crianças, o pré-requisito é ser pretinho, para entrar dentro de um processo artístico, né? Para a gente poder
denunciar, para a gente poder debater e para a gente poder gritar os algozes, né? O quanto que a gente floresce, o quanto que a gente está ligeiro, né? Dentro desse lugar que dói, machuca muito. E dentro disso, dessa dor, né? Da dor e da delícia de ser o que eu tento entender, eu falo no passado, gente, eu não sei porquê, eu estou um pouco nervosa também, então vai me dando os descontos aí. Mas tentando entender que para eu fazer arte eu precisava tratar minha saúde mental, né? A arte ela é egóica, né? E isso eu estou falando a partir do lugar que eu vivenciei, a partir do lugar que eu experienciei, a partir do lugar que eu não via referência sobre mim, né? Eu não é isso. A gente está aí no ano de 2020 e ainda ter conflito para pedir autores negros em uma emenda de uma universidade, para mim é um processo prematuro, assim. E que a gente vai, né, tentando entender, tentando saber como que essa roda está sendo girada, né, tentando procurar. É óbvio que a gente tem as nossas referências, mas a gente quer que elas sejam ditas como todas são, né, dentro de uma universidade. A gente quer aprender coletivamente, que é assim que a gente acredita, que é assim que eu acredito, né, que eu fui criada pela avenida, e é assim que eu penso, que a gente pode florescer e aprender dentro dessa avenida. E quando a gente vê ainda uma universidade branca, elitista, né, e que tem ainda esse lugar de distanciamento, que aí quando a gente fala de pandemia, a gente está falando também desse lugar de afastamento, mas é isso, que afastamento é esse que a gente está falando? E aí eu deixo a indagação para vocês, né? Do que é que a gente quer dizer? Porque é isso, meu corpo negro entrou na arte, querendo florescer, e ele foi afastado, ele foi isolado, ele foi colocado às margens, né? Ele foi dito que dentro de alguns processos eu não ia florescer, então que eu criasse meu próprio processo para eu poder, né, fazer e acontecer. E aí é isso, entrei na casa grande, entendi o esquema e falei, opa, deixa eu aquilombar aqui junto com os meus, né? Deixa eu entender, segurar na mão de quem é para segurar na mão e tentar seguir o fronte aí. E dentro desse emaranhado todo se dá algum processo de criação, né? Dentro dessa mistura, a gente vai para um palco, a gente vai com tudo que a gente tem. E, às vezes, tudo que a gente tem é só a denúncia da dor que a gente precisa guardar para se manter no lugar. Precisa ser estratégico para tentar manter a saúde mental ancorada. Precisa entender que, sim, gritaram-me negra e vão gritar várias vezes, né? E que não é novidade para seu ninguém. Entender que a gente faz o caminho de ida e o caminho de volta, e que a gente precisa dizer para os nossos como que é o esquema, né? Para eles não chegarem lá achando que é outra coisa, para não criar expectativa. Então, assim, vem da resistência de quem a gente é já. Resistir, a gente, né, vem aí tentando. Existir, a gente existe, mas o que a gente quer mesmo é viver, né? A gente quer viver, florescer, a gente quer expurgar, né, o que a gente acredita, a gente quer sonhar também. E como mulher negra, né, e a gente quer sonhar enquanto complexidade, né, de ser humano que a gente também quer sonhar. Então, assim se dá um processo de criação a partir do que eu acredito, né? Entender que quando a gente vai para cria um espetáculo, né, que foi o que aconteceu comigo e com o Meimei, a gente fez um solo de Conceição Evaristo, e aí nesse solo eu danço, e aí as pessoas ficam tudo esbabacadas, olhando um corpo gordo dançante. Eita, Laia, hein? Como assim? E aí eu digo, esse corpo gordo floresce, e esse corpo preto se move e dança. Então, assim, não é para ser nenhuma surpresa, é para ser admirável, né?
como eu disse no começo, a minha presença me intitula a minha própria obra, né? É uma frase bem vaidosa, mas eu gosto de ser vaidosa, então tá tudo certo. E é isso, assim, entender que existe uma trajetória, entender que existe os trajetos e as glórias, né? E dentro disso, e dentro do que a gente está vivendo, pandemia para mim é racismo, né? E racismo para mim é coisa de branco. Então, eles criaram, eles que se resolva para lá. A gente quer florescer. E a minha missão e o meu objetivo, enquanto artista, enquanto criadora de processo artístico, é florescer nesse lugar. Graças às deusas, né, e ao que transcende, eu tenho tido a oportunidade de estar nesses atravessamentos, eu tenho tido a oportunidade de florescer, né, de ancorar e segurar na mão dos meus e dizer, ok, vamos. E aí eu estou dizendo dessa mistura, né? E aí eu estou dizendo que sim, que a gente precisa dar nome. Vou usar esse ditado, não sei se eu gosto muito dele, mas vou usar mesmo assim. A gente precisa dar nome aos bois, né? E dizer, e é isso, faz teu corre, sabe? Faz teu corre e não tá em tempo mais de achar que é bobinho, o bobinho do rolê, né? De achar que, mas eu fiz isso, me desculpa, que mancada, essa frase foi infeliz, piada com preto. Não, faça teu corre porque a gente vai esparrar. Porque se você ainda tá para trás, a gente, né, já tá lá na frente e tentando entender como que chega e entender mais entre as entrelinhas, né, o que é dito. E aí, bom, eu vou terminar de gastar meu tempo com vocês, porque eu gosto mesmo da prosa, eu gosto das perguntas, de indagação, de entender e de ouvir também, gosto muito de ouvir, para eu refletir aqui sobre as inquietações. E, bom, muito obrigada aos ouvintes. É isso. Muito grato, Glau. É muito maravilhoso poder te ouvir. Esse papo reto em português, né? Que a Cris e a Ala tanto apontaram assim, né? Queria saudar a figura também de Lélia Gonzalez, que está presente, né, nas poéticas, nas estéticas de vocês, nesse anúncio que ela trazia tanto da linguagem, né? E que o Fanon também falava da linguagem, né? Que ele falava, né? Assumir a linguagem, assumir o peso de uma colonização, né? O peso de uma civilização também, na verdade. Então, fica muito forte para mim uma questão que vai da escrevivência, saudando a Conceição Evaristo, assim, no percurso das palavras e dessa experiência vivida, que vai tramando no papel, esse papel que pode ser corpo, né? Quando a Ala traz a questão da oralitura, né? Esse corpo tela, esse corpo hieroglífico, e aí a dança seria uma inscrição, né? Se esse corpo ele escreve, como que ele escreve nesse espaço cênico diegético, né? Ele escreve dançando, né? Fazendo essa performance do tempo espiralar, saudando aí a professora doutora Leda Maria Martins, que poucas pessoas ainda conhecem e saúdam, né? Mas é uma grande existência, uma grande referência para nós nos estudos da performance, né? E uma das primeiras mulheres negras a ter doutorado no Brasil, então também uma grande abridora de caminhos. E aí me vem forte também, de novo, assim, a Audre Lorde, essa transformação do silêncio em linguagem em ação que vocês têm feito, assim, e me vem um incômodo, mas é um incômodo que a gente denuncia que é social, né? Do quanto ainda temos uma barreira de mulheres negras se colocarem no ato de fala, e não à toa temos o livro Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, para a gente entender essas questões. E aí, o quão subversivo é quando a mulher negra fala, né? E aí eu venho pela via do contrário, pensando no jogo dos bonés que a Cris traz, e as moedas que dançam, né? No cara e coroa confusa, assim, né? E essa coroa um turbante, talvez, para a gente entender o quanto a gente poderia aprender escutando, né? Porque aqui a gente teve 1 hora, 50 minutos
de grandes aulas de 20 minutos de cada mulher negra que a gente pôde escutar. Então, o quanto a sociedade está atrasada só pelo fato de não escutar as mulheres negras, né? E aí eu queria saudar Sojourner Truth com aquele grito, né? Não sou eu uma mulher? Porque é isso, né? Não sou eu uma mulher? E esse primeiro grito, né? Também o grito de Esperança Garcia, quando escreve uma petição falando eu não quero mais isso, né? Eu não quero mais, eu quero a liberdade. E aí, anos luz depois, anos assim de entre escravidão e liberdade, Cristiane Sobral escreve, né? Não vou mais lavar os pratos. Então, que gritos, que vozes são essas, né? Vozes mulheres negras que eu queria abrir agora para o nosso público aqui, com as perguntas que podem ser colocadas no chat para quem está tendo acesso pelos perfis institucionais do Teams, mas também microfones abertos nesse momento para a gente poder ouvir as perguntas. E é isso, gente. O mic está aberto. Vamos dialogar com as nossas participantes. Perguntas, comentários. Vamos fazer essa gira girar, essas ideias rodarem aqui. E é isso. VH, você sabe dizer para a gente quantas pessoas estão participando, como que está essa movimentação aí? Se tem... E Agora, no daqui eu não momento, a consigo gente ver está nada. com 17 participantes Uhum. e também os participantes do Tempo Futuro, porque vai para o YouTube, né, essa conversa nossa. Então, Sim, teremos aí as multiplicações desse tempo, desse aqui e sempre. agora que a gente está vivendo. Eu sei que tem um pessoal aí da turma também, de metodologia de pesquisa em artes cênicas, presente. Se quiser fazer alguma pergunta, aproveitar esse momento, pode ficar à vontade, gente. Oi, gente, boa noite. Eu queria fazer um comentário rápido, assim, na verdade, um agradecimento, mais à espiritualidade envolvida em tudo que foi exposto aqui, né, dessas mulheres tão maravilhosas. E a Cris começou com um canto que, poxa, hoje eu tive um dia, assim, que foi difícil de alicerçar, sabe? E com esse canto eu me senti alicerçada de novo. E a Ala trouxe uma frase que com certeza eu vou dormir assim, pensando que para além do recorte da ancestralidade que a gente trouxe hoje, ela disse que a dor não é uma projeção para o futuro. E Uhum. isso mudou o meu dia. Então, eu estou muito agradecida mesmo a esse encontro, porque nada é por acaso, sabe? E às vezes a gente fica procurando umas respostas, enfim, sinais do espírito. Talvez eu esteja em devaneios, mas eu fiquei mesmo, depois de toda a discussão, estou refletindo sobre tantas coisas fortes que me atravessam, que me transformam, que me conectam com o centro da Terra, sabe? E Uhum. lá no centro da Lua, ao mesmo tempo. Então, para mim foi. Ai, eu vou chorar. Ai, para mim foi muito lindo. Foi muito lindo falar sobre tudo isso, falar sobre dor, falar sobre florescer, falar sobre o isolamento, como recolhimento, como oportunidade de debate, como encontro. E é tão lindo assim quando a gente encontra mesmo um time, assim, sabe? Que traz o espírito à tona. A presença do espírito, assim, é forte.
Eu estou realmente muito, 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 muito grata. Obrigada, vocês mudaram muito o meu momento de hoje. Obrigada. Licença. Eu sou a Haná e eu fico muito emocionada também desde o começo do nosso encontro até a fala da Rafa nesse momento. E quando ela usou o termo falar, a gente falou de várias coisas aqui. E assim, quem falou são vocês, mas é aquilo, né? Isso que passa. É como se a gente tivesse falado também nesse ensinamento de escutar, nessa escutativa. Então, foi muito bonito, assim, ouvir sobre... Na verdade, eu fiquei, né? Eu tive aula o dia inteiro e chegar nessa aula aqui, nesse momento, me dá uma maior abrangência do que eu posso levar, assim, para a universidade, para buscar realmente esse aquilombamento dos conhecimentos, como a Cris falou. Eu acho que isso é o que me ajuda a buscar um maior senso de conceito de educação nesse momento, né? Pós-colonial. Anticolonial, na verdade. Enfim, esse senso me trouxe também um senso de comunidade, né? Que a gente, enfim, as nossas expectativas buscam essa comunidade de modificação. É uma expectativa de uma comunidade futura, mas essas pequenas comunidades, essas micros, mas ao mesmo tempo macro comunidades vão transformando, né? Esse encontro aqui também foi muito precioso para mim, assim como para a Rafa, acho que me ajudou nos meus escritos. Sinto falta de um maior contato com a pós-graduação, mestrado, doutorado, e isso aqui é muito engrandecedor para mim. Teria muitas outras coisas para falar, mas como várias, fiquei nervosa também. Essa coisa de falar com quadradinhos, uma roda em quadrados é complicada, né? Os nossos poros sentem de formas diferentes. Eu agradeço, gente. Muito boa noite. Boa noite. Mas eu queria agradecer pela conversa. Foi muito. Eu não tenho faculdade. Não consigo ouvir. Eu não estou ouvindo. Ai, gente, então ó, agradeço Agora muito. estamos ouvindo. Agora está ouvindo. Dá para ouvir? Eu tenho que gritar mesmo. Desculpa. Dá para ouvir. Hoje eu aula aqui em São Sebastião. E eu adoro ouvir essas falas, né? Me sinto muito esperançosa. Fico muito na esperança que esse tipo de fala chegue nas salas de aulas. Não só nos diversos tipos de salas de aulas formais, mas das informais também, nas ruas. Eu acho que é desse tipo de coisa que a gente está precisando, né? Tá difícil para todo lado. Então, agradeço muito, tá? Obrigada. Só isso mesmo. Alguém mais gostaria de fazer perguntas ou agradecer? Eu estou com algumas perguntas guardadas também das falas aqui. Eu quero agradecer os comentários das meninas, da Rafaela e da Hanna, dizer que é bom quando a palavra volta acompanhada, né, desse afetamento, dessa afetação que a gente procura, porque é uma forma da gente se conectar e estar junto, né, quando a gente rasga essas distâncias frias, né, que muitas vezes a tela produz, mas pensar mesmo
nessa luz, né? Nessa luz, gostei muito quando a Glau falou, né, que a dor não é uma projeção para o futuro. E quando eu comecei, eu falei da ancestralidade que nos faz futuristas, né? Então, a nossa história não é de dor. Nós somos povos que vêm da alegria, da festa, da reunião, da comida em abundância, das possibilidades, né? Nas nossas matrizes africanas e indígenas, não é a dor que pauta as nossas culturas. Então, para construir esse futuro, é muito importante a gente olhar lá para trás, né? Porque lá atrás é que estão as respostas para esse mundo que virá, né? E aí, meninas, eu agradeço muito, né, por esse compartilhamento, assim, de momentos tão íntimos de vocês. E na acupuntura chinesa, né, a gente fala que a dor, ela não é uma doença, muito pelo contrário, ela é esse sentimento, às vezes, de cansaço, de exaustão, né? Nós precisamos sentir, nós estamos nesse ofício do sentir, né? Então, quando a gente sente que não está legal, é muito bom para que a gente possa transformar as nossas realidades, né? Sem essa acomodação do senso comum. Então, esses incômodos são muitíssimo dolorosos nas nossas caminhadas, né? Mas eles também nos dão força para celebrar como nunca as alegrias, né? E nós somos das alegrias. Muito obrigada mesmo. Quero fazer 2 perguntas. Uma para a Ala. Eu estava até anotando uma frase muito legal que eu perdi, que ela estava falando, que foi: quando a gente se reconhece a partir de outras trajetórias. Queria que você recuperasse um pouquinho o momento que você estava falando sobre isso, que foi sua fala como um todo. E não sei se você faz referência, quando você fala do corpo como caderno, que Carolina Maria de Jesus escrevia em cadernos, né? A escritora Carolina Maria de Jesus escrevia em cadernos. Então, não sei se você pensou sobre essa perspectiva do caderno, mas do caderno, mais do que o academicismo, ser um espaço de guarda da oralidade, né? Que essa era a perspectiva de escritura de Carolina. Então, também gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E Glau, quando ela disse corpo negro como presença e não lugares. Queria te pedir para expandir um pouquinho. E o PPP, que você falou prática, política, mas teve uma outra coisa que eu não anotei, dizer que foi muitíssimo importante ouvir vocês. Eu fiquei tentando aqui anotar mesmo, para que vocês assumam essas falas, autorizem essas falas que estão com vocês, né? Que elas são muito importantes. O nervoso não é de vocês, com certeza não é. Então, autorizem esse poder, porque vocês são muito poderosos. Um beijo. Oi, fala, Glau, pode falar primeiro. Pode falar. Vai, amiga, bala. Primeiro também quero agradecer a Haná, a Rafa, que falaram, são parceiras de sala, né? A Cris também, pela provocação e pela indagação. Quando eu trago a prática, a poética e a política, eu estou tentando dizer que o meu próprio corpo já é um ato político, né? Eu já estou em manifesto, em manifestação, né? Tentando sobreviver, tentando viver, né? Dentro desse lugar. E aí entender que esse corpo ele é poético, né? Esse corpo ele tem a delícia de ser o que ele é, e ele tem essa expansão, e ele é político porque essa existência já é política, né? Existem várias pautas a serem conseguidas aí, debatidas também, e a prática, né? E a prática no sentido do fazer, a prática no sentido
da reconexão, né, de voltar, fazer esse caminho de conhecimento, né? Quando você traz a ancestralidade, Cris, eu linko direto com esse caminho, porque sempre me peguei empendurada, assim, né? Tentando entender o que é esse nascer, o que é em me entender enquanto uma mulher negra, né? E aí eu entendo que essa prática de tentar buscar os meus, de tentar, através do conhecimento, da espiritualidade, né, do sentir na pele, né, exercitar o movimento de fazer para se reconectar, para me ter essa completude, né, de quem eu sou dentro desse lugar. E essa ocupação dos não lugares, né, que quando é isso, nunca me disseram que era possível estar, por exemplo, em uma universidade federal. Nunca me deram o direito também de ser feliz, né? E eu vou ocupando esse não lugar, e eu vou tentando florescer dentro desse não lugar, onde todos estão dizendo aqui não, aqui não, aqui não, né? Onde todos é demais, a maioria, né? Aponta esse dedo e fala que você não pode ancorar. E aí eu digo, não, eu quero me validar nesse não lugar, eu quero entender, eu quero, né, aterrar, eu quero colocar o pé no chão e eu quero florescer. E aí é quando eu acho que quando a gente gruda na mão de quem está com a gente e ancora, e enraiza e floresce. Por exemplo, te ouvir, né, você foi uma convidada pela gente na Escola Parque, Cristiano Sobral, né? E aí te ouvir aquele dia para mim foi muito importante, por várias questões, né? Ali, uma mulher preta falando, né? E transmitindo poesia e dizendo, é possível ocupar o não lugar, é possível estar, porque eu estou aqui. Então, entender essa validação, entender que sim, que se a gente for junto, é possível. Então, quando eu trago não lugar, eu trago tento trazer esse quilombo que está aqui dentro e pegar na mão dos meus, né? E dizer, sim, a gente vai ocupar os não lugares, que foram ditos que não eram os nossos lugares. Bom, é isso. Espero ter respondido. Oi, estão ouvindo? Bom, Vamos sim. Então, primeiro agradecer às meninas que falaram, às pessoas que estão ouvindo prontamente, as palavras de Glau e de Cris, a mediação de VH, todo mundo, e tenho certeza que seria diferente se qualquer um de nós não estivéssemos aqui, né? Porque a hora se faz daqui agora, em corpo real, embora virtual, a gente vai se acostumando, né, Cris, com esses futuros ancestrais. Bom, queria falar sobre o caderno que a Cris pontuou, perguntou, né? Alguma relação direta com os cadernos não sei se uma relação direta, mas com os escritos em caderno de Maria Carolina de Jesus. Quando eu não tenho um link direto, né? Eu já sabia disso, da escrita em cadernos dela. Só que quando eu penso caderno, eu também penso ele, tipo, fugindo da lógica acadêmica, até porque hoje em dia é tudo tão tec, né, assim, do computador, mas pensando naquele caderno de anotar anotações, no caderno de receita das vós, e enquanto a literatura mesmo e o alfabeto se faz mais próximo da gente, primeiro pelos cadernos, né? E eu penso nos cadernos poéticos, mas eu penso também nos cadernos de palavra dura, de palavra marcada, não sei, da caderneta
de vacina, entendeu? De uma criança que se acompanha a vida dela, enquanto aquelas palavras ali vão mudando outras coisas. Então, para mim, o caderno é mais próximo desse lugar de corpo do que do livro, porque o caderno tem a manutenção, tem a guarda, tem a criação, né? E evoca várias fases, como também se evoca o corpo. E já o livro, o computador, ele já parte desse lugar do pronto, né? Já existe, a letra R é desse jeito. Nessa edição, as páginas são assim. E não tem tanto essa brecha de criação como o caderno tem. E também trago o caderno e não a folha avulsa, pensando justamente nessa linha contínua de ciclo, né? Do que se inicia e do que se acaba, e do processo, do percurso também. Mas é muito importante isso que você falou, e eu, inclusive, vou dar uma reolhada no capítulo que estou fazendo sobre o corpo caderno também, para ver como acolher essa sua fala nesse lugar. A outra coisa que você falou, e aí, assim, eu talvez fique devendo um pouco, porque você falou que eu comecei a falar uma frase com se reconhecer em outras trajetórias, e você não conseguiu anotar o que era, né? Cris, eu fico muito, muito nervosa. Eu até fiz aquele curso com você, o primeiro curso que você fez, agora nesse período de recolhimento, e realmente me autorizar tem sido, assim, um processo, me autorizar fora dos lugares da norma, né, onde esses encontros são por querências, como é aqui hoje, assim. Então, me sobe um calorão mesmo, um trem, assim, que eu não sei mais, assim, dizer, e eu não consigo recuperar a frase exatamente para ti. E aí, nesse sentido, eu fico te devendo, mas te agradeço as colocações e te agradeço essa pegada muito deliciosa que você tem de fazer a gente se abismar na gente mesma, na nossa produção, e ir se cavucando e se encontrando. É muito maravilhoso poder ouvir vocês e agradecer Haná e Rafa que falaram também, trouxeram esse movimento que eu acho que quando o Cris faz esse assentamento para Exu, né, Senhor das Encruzilhadas e das Palavras, é muito forte ver a dimensão da palavra encantatória, né? Aquela palavra que Rampatebá também traz como vibração das forças, né? Interiores, o movimento de vibração das forças interiores, né? Para algumas sociedades africanas, né? Da África do Oeste, o povo Fula, né? Os Pele, eles trazem, né? O povo dos griots também, eles trazem essa palavra, falar é quase o ato dos deuses criando o universo, né? É esse movimento que o ser humano são essas energias que o ser humano agencia para tecer, né? Fazer essa tecedura, esse tecido com as palavras. E fico feliz de estar aldeado e rodeado por mulheres de palavras que tanto me inspiram, que tanto abrem caminhos para nós. Queria saber se mais alguém do público, da plateia nossa de hoje, que está aí compartilhando nessa nossa roda em quadrados, como disse a Haná, tem algo, alguma pergunta, algum comentário? E também tem uma última pergunta para fazer, em rodada para as três, porque a gente está se aproximando do final, infelizmente. Como diz a Cris, todo tempo é pouco, né? E eu gosto de deixar esse convite aberto, né? São pessoas que nós precisamos ouvir, precisamos escutar. Já tive a sorte enorme de poder ouvir Cris inúmeras vezes, a Ala partilhando um espaço de amizade mesmo, mas como pesquisador eu tive a grande honra e sorte de ouvir, né? Agora nesse espaço, a Glau eu já pude escutar também algumas outras mesas, e queria comentar aqui também, né? Eu sou um falante, né? Com muitos, assumindo o desafio de falar também, né? Não é tão fácil para mim falar, mas
pontuar essas trajetórias múltiplas, os lugares múltiplos que as mulheres negras têm se assentado, têm se feito existir, e saudar essa multiplicidade, né? Eu lembro a Glau falou da enegrecer, lembro da professora Ana Luísa Flausina, dizendo que a nós não é dado o direito à mediocridade, né? Então, como ocupar tantos múltiplos lugares em trajetórias de excelência? Eis o mistério, né, das mulheres negras aí, o segredo ancestral, a magia, né, aquela coisa que está escondida lá no fundo da cocada, do acarajé, do doce de leite, né, a rapa do tacho, tipo, são esses segredos, esses encantos que assim, graças aos orixás, são fundamentos, né? E graças aos encantados também são feitiçarias, são encantos que a gente não vai descobrir aqui, né? Aqui a gente não vai saber disso. E que bom, né? Porque eu acho que o mistério também faz permanecer a arte viva, o mistério faz permanecer o nosso povo vivo e em vida, né? Queria saudar essas mãos de mulheres negras que têm possibilitado o alimento, não numa perspectiva de um papel de mulher que é construído no Ocidente, mas da mão que serve o alimento para fazer toda uma comunidade assentar, existir, acontecer, né? Saudar as Iabás, as Ialorixás, as Ialodês, né? As Iamis, eu chego a arrepio aqui, é muita força, e muito grato de estar aqui com vocês e de ser essa pessoa, assim, com as bênçãos de Exu, que eu esteja aqui na margem, que eu esteja aqui na encruzilhada, na beira. Eu quero estar na beira de vocês nesse momento, para que eu possa partilhar desses conhecimentos, saberes ancestrais. E é na beira que eu lanço meus ebós, minhas palavras de gratidão a todas vocês e saudando a existência e a grandiosidade dessas mulheres aqui presentes. Queria abrir uma última vez o mic para o público, no sentido de perguntas e comentários finais. E eu tenho a minha pergunta de fechadura também. E ouso dizer a minha pergunta de finício. Por que não, né, Alan? Finício. Que a gente possa fazer essa travessia cheia de muitas finícias aqui hoje. Público soberano, é com vocês. Quem tem mais perguntas aí? Porque eu tenho a sorte de estar com essas mulheres mais vezes, né? Eu gostaria só de fazer um comentário. Bom, Claro. Oi. Desculpa, VH, eu te interrompi. Não, que isso. Pode falar. Bom, eu quero agradecer primeiramente a todas, né, as nossas grandes palestrantes mulheres, por todo esse aprendizado que vocês proporcionaram a muitos de nós hoje, né? É muito legal ouvir vocês falarem, é muito... como que eu posso dizer? Nos afeta muito, né? E o VH também, parabenizar pela mediação, que também costura esses atravessamentos de uma forma tão bela, que enaltece tanto essa potência que se coloca, né? E quero só fazer um comentário, assim, a partir do que a Cristiane colocou, lá no iniciozinho, dessa questão do indivíduo para além da categoria, digamos assim, a qual ele pertence, ou que ele ocupa, né? Então, acho que essa é uma questão bem importante. Acho que a gente está num momento, obviamente, muito desafiador, muito necessário, onde discursos que foram e ainda são extremamente invisibilizados, né? Existências invisibilizadas, estão através de resistências potentes e insistências incessantes, vou trabalhar com uma redundância aqui, se colocando e nos ensinando muito, falo nós, né, como quem fala a partir, digamos assim,
da norma. E nos ensinando muito, mas então isso é fantástico, mas ao mesmo tempo acho que a gente está começando a chegar num momento que vamos enaltecer esses discursos, obviamente, vamos enriquecê-los cada vez mais, e fazer com que eles ocupem os locais que lhes são devidos, né? Mas ao mesmo tempo também o que somos para além daquilo como somos categorizados, né? Então, acho que essa é uma questão muito, muito importante que está se colocando de uma forma cada vez mais urgente também. E acho que isso é muito positivo, porque fala, talvez, de um passo além, né? De um passo além no processo. Não sei, pode ser que seja utópico, mas acho muito positivo ver isso colocado por vocês também. Então, muito obrigada a todos. Era essa observação que eu gostaria de fazer. Mais alguém gostaria de tecer comentários ou perguntas? Mais alguém do público? Emendando na Alessandra aqui, então, e aí a gente já fazendo a nossa roda final com vocês três, aqui a gente falou muito de sonhos, de autoralidades, né? Desejos de enunciação, de autorização de discurso, de atos de fala. É louvável, eu acho, falar disso nesse momento tão importante e emendando assim, né, no comentário que a Alessandra traz, acho que é algo muito sensível da leitura dela, essa necessidade de uma afirmação, né, além, que seria uma afirmação da própria subjetivação, né, que eu acho que está de novo naquele grito da Sojourner Truth, né, não sou eu uma mulher. Então, falando de sonhos de primavera, eu gostaria que vocês falassem desse sonho e desse florescer. Coisas bem rapidinho mesmo, assim, que vocês gostariam de florescer, de sonhar, para essas perspectivas dos próximos passos aí. E já fazendo os comentários finais, porque infelizmente nosso tempo está no fim. Então, muito grato fazer essa rodada com vocês, dos sonhos, dos floresceres, das flores. E é isso. Parabéns, VH, você é brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante como o sol iluminando as matas. Te amo. Tem um poema que diz assim: Blackness, 2 vezes ao dia, a humanidade do negro como filosofia. Vou falar só esse trechinho, porque eu acho que responde bem essa questão dos sonhos, né? Tenho vários sonhos, mas um deles é que nós possamos existir na ficção, que a perspectiva do que nós somos, que é tão forte na cabeça dos outros, né? Vou chamar de outros assim, mas para pensar essa dualidade, que não permite a nossa existência na ficção, que muitas vezes não é possível enxergar os nossos corpos além da nossa negritude, porque é sempre, olha, você não pode fazer esse papel porque você é negra, né? Mas é pensar o que nós podemos fazer, porque além de negros nós somos humanos, né? Como representação estética da humanidade, nós também somos espelhos possíveis para a representação estética da humanidade. Também somos corpos possíveis para a representação estética da humanidade. Agora eu me lembrei de Nossa Senhora, e também, não precisa ser uma Nossa Senhora negra, mas e também da Julieta de Shakespeare, que sempre foi meu sonho realizar quando eu estava na graduação, e só consegui no projeto de diplomação, porque nunca eu tinha o corpo esperado para fazer a Julieta. Até eu entender que a Julieta era chata pra caramba, enfim, não me interessava muito essa tal Julieta, tadinha. Mas
Florescer, cara, é deixar a gente ser, né? A própria palavra florescer. Florescer. Então, permitir as nossas existências vai fazer com que possamos brotar como flores, né? Como belos, não como sofridos, vitimados e tantas outras coisas que nós nunca dissemos sobre nós mesmos. Então, deixar o vir a ser, tornar a existir, que são curvas do mesmo, é essa perspectiva de flores para a nossa caminhada. Com espinhos, claro, porque nós fazemos magia negra, né, VH? E temos a caixa preta à nossa disposição. Então, eu amo uma flor quando ela tem espinho, porque ela é muito mais ousada. Acho. Gratidão a todos e um beijo. Eu concordo demais com a Cris. Cris, você é linda demais. Um beijo também. Eu acho que é isso, assim, florescer, de ser, de deixar a gente ser o que a gente quer. De vida, né? De expansão. Enfim, eu acho que de segurar na mão também dos nossos, de entender que juntas, nós somos mais fortes, né? Com certeza, reverbera, aí aprende, troca, e é isso. Eu acho que VH Afro, meu amigo, e todos que estão aqui presentes, poesia em carne viva, né? Então, o que a gente quer é ser poético, o que a gente quer é que os nossos versos rimem com os versos do outro, né? E que a gente faça essa tessitura aí de ser quem a gente é. E é isso, florescer, de ser. Axé. Oi. Bom, eu acho que eu, combinando com o finalzinho da fala de Glau, né? Buscando essa tessitura, esse tecido, esse texto, né? Esse lá, essa coisa que une a gente sobre sonhos. Um sonho, assim, para o presente mesmo, um sonho de todo dia é isso, de imaginar futuros, de construir futuros e pensar que os futuros ainda não estão dados, que eles estão em construção, né? Porque a gente também está desengatilhando uma bomba relógio que está aí há muito tempo, né? Tipo, sobre as subjetividades negras, indígenas e racializadas, se a gente for expandir um pouco mais, né? Pelo planeta também. Então, é esse lugar da subjetividade, que é um lugar nosso, tipo, temos nossas cosmologias, temos nossas coisas, e imaginar a partir daí, né? Outros possíveis futuros. E um sonho é que o futuro não seja como está sendo programado, tipo, nos jornais, tipo, que as nossas alegrias não sejam só sobre sobre alegrias estrangeiras, né? E que a gente busque não só nós daqui, né? Assim, aonde a gente está, mas esses outros rastros que já estão perdidos por tantos oceanos. Mas como isso acontece na gente, né? Que esses ouvidos também possam ser ouvidos internos, atentos, acolhedores, e que com isso a gente possa se ancorar também na vida do outro com respeito e com desejo de continuidade, e que a gente consiga se projetar como também futuros ancestrais, como disse Cris desde o início. E eu gosto muito dos espinhos também, eles são muito importantes. PH, eu te amo também, amigo. Eu amo vocês e ando vivendo de amor, né? Que essas palavras ecoem, peguem os bons ventos, Joiá, peguem os mares e rios, peguem as Axé. e as cachoeiras, beirem todas as matas e atravessem, fazendo os cantos, cânticos
dos recôncavos, recônditos, ancestrais do nosso povo, né? Dos caminhos mata dentro, mata fora, façam seu destino, seu caminho. Queria agradecer muito ao programa de pós-graduação em Arte Cênica, que nos acolhe, que nos recebe nesse evento maravilhoso do Após Explorações. Queria agradecer imensamente a professora Beth Lopes, que é professora visitante aqui do programa, que está organizando esse evento junto com a Alessandra Montanher, que está aí também, fez esse comentário extremamente sensível, está participando ativamente da organização do Após. A Adriana Lodge também, agradecer imensamente. Já peço aqui as desculpas com antecedência. A professora Beth Lopes teve problemas com a conexão durante, então é por isso que ela não pode estar aqui encerrando nesse momento, mas mandou um grande abraço, né? E agradecer imensamente às nossas convidadas de hoje, que essas palavras façam ecos mesmo e que o nosso povo inteiro, né, brasileiro, possa ouvir e escutar essas vozes que se multiplicam cada vez mais a cada ato de fala. Muito obrigado, Axé. A gente está encerrando mais um Após Explorações, com muita alegria, muita felicidade e muita gratidão pelas presenças aqui singulares, né, que tivemos a honra e a sorte de estar. VH, eu posso só tornar público um último desejo, já que a gente está falando de Claro. sonhos e de florescências, e que, na verdade, é só um agradecimento, assim, né? Porque eu acho que, embora todos aqui estejam se construindo, se trilhando para os rumos da educação, né? De ser professor e tal, já agradecer a Cristiane pela passada na minha vida enquanto professora e tal, mas eu gostaria de agradecer também a Adriana por, desde as oficinas do espaço, sempre ter propiciado um espaço muito particular e íntimo de imaginação, assim. E dizer que mesmo a partir de vivências totalmente diferentes, isso faz parte, faz diferença. É isso. Gratidão a todos, a cada um. Parabéns pelo nosso dia vencido. Já não matamos mais um leão por dia, já somos as leoas, todas e todes. Gratidão, gente. Muito obrigada a todos. Vocês são lindas, amei, Obrigada, amei estar boa aqui, noite. amei. Obrigada pela dose de vida. Bora. Bora. Muito amor, gente. Só o amor para resolver Boa os semana problemas. para nós. Boa semana. Axé. Axé.